Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu vou ser sincera de saída. Ele não era o homem que eu imaginava. Pena que só fui descobrir isso tarde demais, depois que a gente se casou. Casamos, na verdade, só no cartório, porque o Ademir não tinha dinheiro para bancar igreja, festa. Aliás, ele falava que era besteira gastar dinheiro com isso. Fazer festa para quê? Só para se a gente encher a barriga e ainda sair falando mal? Esse era o seu pensamento. Se bem que, de um certo modo, eu até concordava com ele. Era bobagem a gente gastar um dinheiro que nem tinha para fazer festa. Era bem melhor guardar na poupança para começarmos a nossa vida dois. De todo modo, para não dizer que não teve nenhuma comemoração, ele fez um churrasco para a família e os amigos assim mais próximos. Mesmo assim, as nossas famílias tiveram de ajudar. Sabe, na época, eu estava tão feliz, porque estava realizando um sonho. Eu amava o Ademir. E tudo que eu mais queria na vida era ser feliz do seu lado. Ajeitarmos a nossa casinha, termos a nossa família, nossos filhos. Aliás, desde o começo, ele me cobrou um filho. E detalhe, ainda fazia exigência. Tinha que ser filho homem. Os primeiros meses que vivemos juntos, olha, foram tão felizes que eu não consigo nem expressar. Ele me tratava tão bem, era tão parceiro, tão companheiro. Dificilmente me deixava sozinho em casa. Coisa que a gente sabe, muito marido faz. O problema foi que, pelo fato de eu não conseguir engravidar, as cobranças começaram a ficar mais fortes. Ele começou a se irritar comigo, a me tratar às vezes até com grosseria, tudo por causa desse filho que ele queria e que eu não estava conseguindo lidar. Ele começou a mudar, na verdade, depois de um domingo, quando fomos almoçar na casa da mãe dele. Pelas tantas, o irmão do meu marido fez uma pergunta seguida de um comentário que ele não gostou. Mas e aí, Ademir, como que você vai trazer um filho para esse mundo, você e a Mira? Tá na hora, né, meu? Você não acha? Eu, por exemplo, eu engravidei a Silvana logo no primeiro mês de casamento. Eles estavam assim um pouco afastados de nós, mas eu ouvi bem o irmão dele, meu cunhado, fazendo aquela pergunta e, o pior, ainda acrescentando aquele comentário, que ele tinha engravidado a mulher logo no primeiro mês de casamento. Olha, foi até uma pergunta normal, coisa de irmão, mas eu senti que meu marido não gostou. Deve ter pensado, sei lá, que o irmão estivesse caçoando dele, botando em dúvida a sua masculinidade. Tem homem que se ofende com esse tipo de coisa. E eu digo isso porque naquelas alturas já estava fazendo quase 7 meses que estávamos casados. Olha, esse homem fechou a cara depois daquela pergunta do meu cunhado. Deixou o irmão falando sozinho, me pegou pela mão e saiu me puxando pela porta. Nem se despediu da mãe. E também nem me deixou dizer tchau. Como também não me permitiu me despedir da mãe dele, minha sogra. E tudo isso sem desfazer aquela carranca. Ficou de bico o resto do dia, como se eu tivesse alguma culpa. Depois ainda saiu pra rua, sabe Deus pra onde? Provavelmente o bar. Porque voltou cheirando a bebida e com a mesma cara fechada. Se não me falha a memória, foi a partir desse acontecimento que ele começou a mudar comigo, assim, a mudar de um jeito que não dava nem para acreditar. Por exemplo, essa história de filho. Ele me cobrava antes, mas era com uma certa educação. Depois daquele episódio, ele começou a me cobrar um filho, mas de maneira às vezes até grosseira. Ele me culpava. Dizia que eu tinha algum problema. Eu sofria com isso, claro. Até porque também queria engravidar.
Quando completamos um ano de casados, nosso relacionamento naquela casa não lembrava em nada nossos primeiros meses. Repito, ele me tratava tão bem. Lá no começo me tratava como se eu fosse uma princesa. Era tão carinhoso, tão parceiro. E agora parecia que não estava nem aí para mim. Só sabia brigar, cobrar, dizer coisas feias, me ofender. Um dia, ele chegou bem embriagado em casa e teve a capacidade de falar aquilo para mim. Olha, se você não me der um filho para eu esfregar na cara desses meus parentes, Mira, eu vou arranjar outra mulher na rua que me dê. Eu tô cansado, né? Tô até aqui ser motivo de chacota dessa gente aí. Estão dizendo até que eu não sou homem. Olha, eu chorei tanto nesse dia. Sabe, parecia que ele queria que eu engravidasse só para provar alguma coisa à sua família, aos seus amigos, e não porque realmente quisesse ter um filho. E vamos convir, tem uma diferença enorme entre querer calar a boca das pessoas e ter realmente o sonho de ser pai. Eu já tinha feito algumas consultas, inclusive. Tinha sido encaminhada para fazer outros exames, mas o posto ainda não tinha me chamado. De modo que tinha de esperar. Eu também estava preocupado com a situação, imagine se não, achando até que tivesse algum problema de saúde. Meu Deus, quantas vezes eu chorei por causa disso. Sabe, e eu cheguei a imaginar que talvez não pudesse ter filho jamais. Sabe o que é para uma mulher descobrir que jamais poderá ter um filho? Só que o Ademir, em vez de me apoiar, ficar do meu lado. Pelo contrário, ele ficava me cobrando, me atirando pedra. Na cabeça dele, parecia que o fato de ainda não termos um filho, apesar de já estarmos casados há 1 ano e meio, o fazia ser menos homem. Só Deus é que sabe o quanto eu sofria com isso. E para complicar, a cada dia que passava, ele me tratava com mais grosseria. Olha, eu jamais imaginei que ele fosse mudar tanto. Me deixava sozinha, final de semana. Chegava tarde, praticamente todas as noites, e sempre cheirando a bebida. E olha, até perfume de mulher eu senti nele determinadas vezes. O que eu podia fazer? Eu só chorava. Até porque se reclamasse, ele me tratava ainda com mais grosseria. Ainda falava a mesma ladainha. Olha, se pra você não tá bom assim, Mira, se você não tá feliz, é só arrumar a trouxa e ir embora, viu? Ninguém tá te segurando aqui. Olha como me doía ouvir o meu marido falando aquilo comigo. Repito, nem parecia aquele mesmo homem lá no começo com quem eu me casei lá no cartório, que tinha prometido me fazer feliz, me honrar, me respeitar. Olha, um dia, quando ele falou uma coisa parecida, juro, eu quase fui arrumar as minhas coisas e sumi dali. Faltou pouco para eu fazer isso. Porque ele estava me humilhando demais. Eu não merecia aquilo. Não tinha sido para ser tratada daquele modo que eu tinha aceitado ser sua esposa. Olha, até posar fora de casa. Ele às vezes posava. Ficava na farra até tarde e sabe Deus onde dormia e com quem. E repito, se eu reclamasse, ficava ainda pior. Não sei se toda essa sua mudança foi porque eu não consegui lhe dar um filho, ou se foi porque ele deixou de me amar, deixou de gostar de mim. Porque aquela coisa do filho, no final, acabou sendo resposta, acabou sendo pretexto para tudo. E olha, do jeito que a gente vivia, não estava mais valendo a pena viver sob o mesmo teto com esse homem. Ele vivia prometendo que ia arranjar outra mulher na rua que fosse capaz de lhe dar um filho. E o fato é que ele tanto falou, tanto me espizinhou, que logo depois que entramos no 2º ano de casamento, eis que acabou realmente me largando para ir viver com outra mulher. Finalmente
cumpria o prometido, a ameaça que ele sempre fazia. Simplesmente saiu de casa, dizendo que dali para diante eu que me virasse. Acredite quem quiser, mas nem as contas da casa ele pagou. Deixou 3 meses de aluguel atrasado, talão de água, luz, tudo vencido. Olha, eu tive de me virar em 10 para acertar tudo o que a gente devia. Foi um dos piores momentos da minha vida. Mas quer saber? Foi até necessário. E de um jeito ou de outro, serviu para que eu amadurecesse. De modo que hoje até agradeço eternamente a Deus por aquilo ter acontecido, embora naquele momento me parecesse o fim do mundo. E sabe por que foi melhor? Porque foi a partir daquele dia, quando o Ademir me virou as costas, que me abandonou para viver com outra, que eu passei a reescrever a minha vida. Se bem que reescrever talvez nem seja o termo. Digamos, passei a escrever um novo capítulo. Ou até mesmo uma nova história. Porque tem horas que precisa mesmo. Isso só hoje eu sei. Tem horas que precisa mesmo a gente acordar. Nem que seja através do sofrimento, para perceber que aquilo não é vida. Para começar, precisei ir à luta com tudo. De modo que saí para a rua. E acabei arranjando um emprego no mercado. Ali mesmo no bairro onde a gente morava. Onde eu tinha conhecido meu noivo, que depois tinha se transformado no meu marido. Comecei a trabalhar. Sabe, isso já me dava um certo alívio. Por um lado, que era a parte prática da vida, eu poderia agora sanar as dívidas que tinha, pagar as contas atrasadas. Não tudo de uma vez, mas, sabe, aos poucos. De maneira que só isso já me deixou assim me sentindo melhor. E sabe aquela falta que eu imaginava que sentiria do meu marido? Sei lá, parece que não foi tanto assim. Eu imaginei que fosse passar as noites todas chorando, pelo fato de agora estar sozinha, de ele ter me abandonado. Só que não. Sei lá de onde tirei forças, mas consegui passar por aquele momento assim, olha, melhor do que eu imaginava. E foi ali, naquele mercado, onde arranjei emprego, que eu conheci o Rogério. Não sei se era carência, não sei se era pelo fato de há muito tempo eu não ser tratada com educação, com decência, com delicadeza, inclusive, mas eu simplesmente me encantei por esse rapaz. E sabe, parece que tudo tinha sido feito para que a gente se encontrasse, porque ele também se encantou por mim. De modo que menos de uma semana depois, a gente já estava namorando. Desde o começo, ele me fez enxergar que existia uma luz no fim do túnel. Eu mesma quase não acreditei, porque foi tão rápido. Mas depois de apenas 3 meses de relacionamento, não mais do que isso, eu acabei engravidando. O que no começo me assustou, mas depois só me encantou. E foi a melhor notícia que eu poderia ter recebido. Até porque, e foi a primeira coisa que eu me lembrei, e como não lembraria, meu Deus? Primeira coisa que eu lembrei foi das cobranças do meu ex-marido. Do dedo dele em riste, me acusando de não ter condição de lhe dar um filho que ele tanto queria. Agora estava mais do que na cara. Se eu não conseguia engravidar, era por culpa do Ademir. Era por culpa do meu marido. Era com ele que estava o problema. Ele que era infértil, não eu. Só que machista do jeito que era, ele preferiu botar a culpa em mim do que procurar ajuda médica.
Meu Deus, só Deus sabe o quanto eu sofria quando ele me acusava de ser terra seca. Era assim que ele me falava. Até hoje, ele ainda não conseguiu ter um filho com aquela outra mulher. Aquela por quem ele me deixou, com quem ele foi viver depois de me largar. Às vezes eu fico até me perguntando, será que ele também a acusa do jeito que me acusava? Olha, não digo nem que foi bem feito para ele, porque não sou uma pessoa que tripudia em cima da infelicidade alheia. Tô tão feliz que, quer saber, nada mais me importa. A não ser eu, a não ser meu marido e o nosso filho, que hoje já está com 4 aninhos de vida, mas que sirva de lição a quem está ouvindo. É tão fácil apontar o dedo, culpar os outros. Só que antes de condenarmos alguém, devemos sempre olhar para nós mesmos. Quem sabe o errado seja a gente mesmo. O Ademir, por exemplo, ele sempre me culpou. E como me culpou? Sabe, meses a fio, me acusando, dizendo que eu não era capaz de botar um filho no mundo. Tive de enfrentar tanta coisa, tanta tristeza, antes de topar com a felicidade. Mas Deus é Pai. Graças a Ele, no fim, acabei sendo premiada. E hoje, posso dizer até que esqueci aquele sofrimento todo, porque, meu Deus, de que vale a vida sem amor? De que vale a vida sem ter do teu lado alguém que você sente, que você percebe, que te ama de verdade, como eu estou sendo amada? Sofri bastante com meu ex-marido, mas o sofrimento acabou. E é por isso que todas as noites eu me posto de joelhos em oração. Obrigado, meu Deus, pelo prêmio que me deste, por me agraciar com esse homem maravilhoso que cruzou o meu caminho, que me deu tudo de especial que eu tenho hoje. É como dizem, né? Depois da tempestade vem a bonança. E no meu caso, veio mesmo. E é como dizem também, a noite escura não dura para sempre. E o sol sempre volta a nascer.